São bem-vindos para a glória do Senhor. Vamos à mensagem desta noite, última mensagem da série Resgatando a Saúde da Mente. No telão, tema desta noite, Resgatando a Saúde da Mente, parte 5. Estamos gravando a partir de agora em CD e DVD, para que a mensagem possa correr e curar outras mentes doentes, negativas, enfermas, que estão gerando vida infeliz para tanta gente. João 8, 31 e 32, a palavra nos diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, se vocês se agarrarem à minha palavra, se a minha palavra estiver dentro da mente, estiver, enraizada na sua vida. O que disse Jesus? Sois verdadeiramente meus discípulos. E o que vai acontecer? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará a mente. A verdade libertará os pensamentos aprisionados. A verdade libertará as mentes doentes, negativas, enfermas. A verdade sempre liberta. E esta noite é noite de libertação. É noite de verdade. É noite de nos impregnarmos de palavra santa e bendita. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, eterno Pai, Deus de toda glória, Deus de graça, Deus bom, Deus verdadeiro, Deus justo, Deus santo, Deus perfeito em todos os teus caminhos. Aqui se reúnem os teus filhos, presentes neste santuário, mas também outros filhos espalhados pela cidade de São Paulo, pelo estado, pelo Brasil, ó Deus, pelo mundo nesta hora. Estão ovelhas preciosas, escolhidas, eleitas, predestinadas para serem salvas e viverem a vida eterna. E agora estão ávidas por receber bom alimento, alimento sólido. Ó Deus, ovelhas que estão, Senhor, querendo comer para se tornarem fortes, vigorosas, ativas, destemidas. Ovelhas que são tão preciosas para Ti, Senhor. Portanto, Jesus, eu me coloco agora nas Tuas mãos, Senhor, para ser usada por Ti, como instrumento da Tua paz, como instrumento de cura, como instrumento de transformação, de renovação, como instrumento de verdade libertadora, Jesus. Usa os meus lábios, usa a minha mente, meus sentimentos, Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para transmitir, Senhor, o Teu recado, que vem dos altos céus para cada coração, Jesus. Fala, Senhor, e acompanha esta mensagem de sinais, de prodígios, de maravilhas, curando a mente do Teu povo, Senhor, renovando os pensamentos, Pai, e transformando vidas. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos, e a Tua palavra permanece em nós, e nós permanecemos na Tua palavra. Por isso, Jesus, somos verdadeiramente Teus discípulos, e teremos, Jesus, os benefícios que estão separados e prontos para se manifestarem na vida de quem verdadeiramente Te serve e Te obedece. Oramos com fé em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga amém e amém. Aleluia! Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pedras que vivem, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, chamados para reinar em vida através de Jesus Cristo.
Quando nós nos agarramos com força à palavra, e quando nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, nós ganhamos vitória sobre as mentiras que Satanás joga na nossa mente e que intentam contra nós. Toda vez que nós nos impregnamos da palavra, toda vez que nós nos enchemos da palavra, e nos encher a mente, encher os pensamentos, as mentiras de Satanás são desbancadas. Quando você enche a tua mente de verdade, a verdade tem que lhe libertar. A verdade torna você uma pessoa livre. E quem é a pessoa livre? A pessoa livre é aquela pessoa que não é escrava de nada, que não está dominada por nada, senão única e exclusivamente cheia e impregnada da palavra de Deus. Jesus nos capacitou pelo derramar do seu sangue, quando Ele nos lavou, Ele nos regenerou, Ele nos salvou, Ele nos selou, Ele nos tornou uma nova criatura. Ele, ao nos capacitar, Ele nos deu o seu poder. E este poder que está em mim, está em você, tem que ser usado, tem que ser ativado quando nós temos batalhas na mente. Quando nosso campo de batalha, que é a mente, está sendo o quê? Ali atacado pelas mentiras de Satanás. Este poder de Deus que está em cada um dos cristãos, que está em cada um dos salvos, este poder nos capacita a submeter a nossa mente somente ao que diz a palavra de Deus. Quando o poder de Deus está ativado na vida de um filho, este filho, ele tem a capacidade de submeter os seus pensamentos somente àquilo que a Bíblia diz. Se não fosse o sacrifício de Jesus em nossas vidas, se não fosse a morte e a ressurreição de Jesus, se não fosse hoje o seu poder em nós, derramado através do Espírito Santo, nós por nós mesmos não seríamos capazes de submeter os nossos pensamentos ao que diz a palavra de Deus. Mas, graças a Deus, que nós temos poder hoje para dizer: mente, você tem que se submeter à palavra de Deus. Pensamentos, submetam-se à palavra de Deus. Nós temos o poder de Deus para confessar hoje: mente, você está submetida à palavra de Deus. Isso é uma capacidade dada de graça, por graça, pelo Senhor. Por que que nós temos que entender isso? Porque se a mente não está submetida à palavra, ela continuará numa terrível prisão, porque a palavra é a verdade é que liberta. Então, se a mente não se submete à palavra, não se submete à verdade, lógico, ela não tem libertação. Ela estará continuamente presa numa terrível prisão. A prisão dos pensamentos negativos, a prisão dos pensamentos de morte, a prisão dos pensamentos doentes, a prisão dos pensamentos depressivos, a prisão dos pensamentos de inferioridade, e por aí vai. Efésios 6:16 diz assim: embraçando sempre, embraçando é enfiando no braço, tá? O escudo da fé. Você sabe que esses escudos, essas armas, essa armadura, ela é uma simbologia de um soldado romano. Porém, você tem que entender que a fé, ela se transforma num escudo para nós. Então, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, tem um segredo aqui: embraçando sempre. O problema é que tem pessoas que só usam a fé de vez em quando para apagar os dardos do maligno. Há pessoas que estão sempre fantasiando até as coisas do diabo. Você sabe hoje, com olhos iluminados, que o diabo não pode lhe tocar. O diabo não pode lhe possuir. O diabo não pode
penetrar na sua vida, o diabo não pode roubar a sua salvação, o diabo não pode alterar nada que Jesus manifestou na sua vida, ele não lhe toca. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Agora, o diabo, ele age com mentiras, lançando dardos de longe na nossa mente, que é o nosso campo de batalha. Então nós temos que ter esse escudo de proteção. O que faz um escudo? Um escudo protege. Protege dessas lanças, desses dardos, desses pensamentos do inferno. E é a fé que compõe esse escudo, que compõe esta proteção. Então, essas prisões mentais que acabam gerando sempre uma vida infeliz, essas prisões mentais podem ser abertas. As prisões podem cair pelo escudo da fé. Então, dardos inflamados do maligno, o que significa esta expressão tão estranha, tão difícil, dardos? Dardos a gente conhece, aquela setinha que você atinge para alcançar um alvo, né? Até brincadeiras, brinquedos em parquinhos, até brinquedinhos infantis que não machucam, para tentar mirar e acertar. É para você entender que o inimigo, ele fica com dardos, só que esses dardos machucam, infeccionam, esses dardos, eles confundem, esses dardos esmorecem, esses dardos ferem, esses dardos geram confusão mental, esses dardos geram perturbação, depressão, ansiedade, ira, ódio. Então esses dardos, ele está sempre inflamado pelo inferno e o diabo vai lançando. Se ele não encontra escudo nenhum, estes dardos acabam chegando à mente, chegando aos pensamentos das pessoas, não é? Então, o trabalho do maligno... Mas, bispa, peraí, o diabo tem umas setinhas mesmo? Eu tenho que explicar tudo aqui, porque de repente, né? A mente é tão fantasiosa, já está tão negativa, né, Márcia? Às vezes está doente, vem da lei ainda, o povo que vem da lei vem com aquelas ideias, né? De um pé de cabra, de um rabo cortado, um pé cortado, um chifre, e um fogo, e um tridente na mão. E pensa, bom, agora essa figura fica com os dardos e fica jogando em cima de mim. Então assim, o que são realmente esses dardos inflamados do maligno? É que o trabalho do maligno é mentir para nós o tempo todo. Os dardos, irmão, são mentira, 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 mentira. E ele vai lançando, mentira, mentira, mentira. Mentira já é a inflamação do inferno, lógico. Então, o inimigo nunca vai dizer a verdade a ninguém, porque ele é o pai da mentira. Jesus diz que ele vive mentindo desde o princípio, né? Ele é o pai da mentira, nele não há verdade. Então, como é que o inimigo mente para nós? Eu vou dar alguns exemplos para você entender o que são esses dardos inflamados do maligno. Como é que o inimigo mente? Ele mente dizendo coisas, por exemplo, sobre nós mesmos. Ele lança um dardo da mentira na sua mente, dizendo, você não vale nada. Quando o inimigo lança na sua mente, você não vale nada, ele disse uma mentira sobre você. Ele falou algo mentiroso sobre você, para que você pense isso de si mesmo. Ora, por que isso é mentira? É mentira porque Deus diz que você tem valor. Porque Deus diz que você é abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. É mentira porque Jesus derramou o sangue dele mais precioso por você. É mentira que você não vale nada, porque o seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. É mentira que você não vale nada, porque Deus te amou quando você ainda era pecador. É mentira que você não vale nada, porque Ele enviou o Espírito Santo dele para morar na sua vida. É mentira que você não vale nada. Você tem valor, você é amado de Deus, abençoado, eleito, escolhido, precioso. Então veja, ora, isto aqui, amados, é o contrário da palavra de Deus. O diabo lança, você não pode nada. Por que é mentira isso? Porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está neste mundo. Né? Então, ele mente também
dizendo coisas a respeito de outras pessoas, né? Às vezes ele diz para uma esposa: olha, seu marido não serve para você. Às vezes ele diz para o marido: a sua esposa não serve para você. Seus pais não valem nada. Seus filhos são rebeldes, não te merecem. E ele começa a criar o quê? Sofismas, meias verdades, coisas que, será? Começa a gerar dúvida. E se isto perdura, e se isto não tem a proteção de um escudo de fé, se não tem uma reação a essas mentiras, a esses dardos, e esses dardos não são apagados, pelas tantas, você estará sozinho. Divorciado, sem filho, sem marido, sem esposa, sem pai perto, sem mãe, sem ninguém. Então, outra forma que ele mente, o diabo mente acerca de circunstâncias que nós vivemos. Por exemplo, vem uma situação de doença. É uma circunstância. É circunstancial. Mas o inimigo joga uma mentira acerca dessa doença. E ele trabalha na mente dizendo assim: essa doença é grave demais. Essa doença é problema. E aí ele começa a lhe lembrar e lhe mostrar pessoas que morreram daquilo. Que foram internadas por causa daquilo. Que gastaram todo o dinheiro por causa daquela doença. Então, você precisa saber que os dardos inflamados do maligno são mentiras que ele lança na mente e que elas têm a tendência de se estabelecerem e virarem algo rígido na nossa vida. E a consequência disso, você sabe, é a vida totalmente desregrada, desestabilizada, derrotada e desgraçada. Então, o inimigo, olha, presta atenção, ele conhece as nossas inseguranças. O inimigo, ele conhece as nossas fraquezas. O inimigo conhece os nossos medos. E o inimigo conhece as coisas que mais nos aborrecem. Onde você acha que ele vai trabalhar? Nas nossas inseguranças, nas nossas fraquezas, nos nossos medos, nas coisas que mais nos aborrecem. Mas a Bíblia diz em 1 de João 3,7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Não deixe a mentira dele te enganar. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então diga, eu não me deixarei enganar por ninguém. Diga, eu não me deixarei enganar pelas mentiras do inimigo. Diz o versículo 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Pecando como? Mentindo, 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 e gerando roubo, morte e destruição. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para isto se manifestou o Filho de Deus. 2 pontos. Depoan. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo. 2 perguntas. Jesus se manifestou ou não se manifestou? Ele destruiu ou não destruiu as obras do diabo? Destruiu. Então, obras do diabo não podem contra a sua vida. Agora aplauda, minha irmã. Agora vai. Vamos lá. Glória a Deus. Para destruir, no grego katargel, ele destruiu as obras que o diabo antes podia fazer na sua e na minha vida. Jesus naquela cruz tirou o poder do diabo e na sua e na minha vida ele não pode mais agir. Bispa, exatamente. O inimigo não é estrela nesta igreja. Quero deixar bem claro que quando este altar traz um assunto que fala do inimigo, é para ensinar a verdade sobre ele. Aqui o diabo não põe medo no povo de Deus. Aqui nesta igreja ele é desmascarado. Ele é um desempregado do céu. Ele não pode lhe tocar. Ele foi destruído por Jesus Cristo da sua vida e na minha vida.
Aqui ele não brinca. Aqui ele não tira o barato com a cara dos crentes. Aqui ele não se manifesta, porque aqui é o Espírito de Deus que se manifesta com poder, com glória, com honra, com força, com majestade. E vou lhe dizer mais, o diabo nos odeia. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Jesus destruiu as obras do diabo. Muito bem, bispa. E por que falam tanto nele? Porque não acreditam nisso. Jesus destruiu as obras do diabo. Ouça, a única coisa que resta para o inimigo é mentir, atacando a nossa mente, com o intuito de confundir a nossa mente, com o intuito de corromper a nossa mente, com o intuito de adoecer a nossa mente. Vou lhe dar um exemplo, você vai refletir, porque a mente de Cristo está ativada em você. Uma pessoa que vem à nossa igreja, chega aqui trazida pela mão de Deus. E Deus faz, e Deus fala, e Deus cura, e Deus restaura, e Deus renova, e Deus revela a graça, não é? Um dia essa pessoa vai embora. Quem faz isso? É Deus? Quem faz isso? Não é Deus quem faz isso. É o inimigo. É Satanás. Ele diz assim: eu vou confundir essa pessoa. Eu vou confundir a cabeça dessa pessoa. Eu vou convencer essa pessoa que a Igreja Cristo Vive não é mais lugar para ela, ou para a família dela. E começa aqui um dardo mentiroso. Não tinha o escudo da fé, não tinha as armas que eu vou lhe mostrar hoje para vencer tudo isso. E a pessoa vai se convencendo dessa mentira e vai embora. Quem é que faz isso? Nunca seria Deus. Quem faz isso é o demônio. Quem faz isso é Satanás. Pense, se aqui foi onde Deus a trouxe, se aqui a pessoa conheceu a verdade, se aqui a graça lhe foi revelada, se aqui ela se livrou do legalismo de condenação e morte, se aqui a sua vida foi transformada, se aqui a sua vida foi curada, se aqui a sua família foi restaurada, se aqui ela prosperou financeiramente, se aqui Deus lhe deu amigos verdadeiros, se aqui ela cresceu, como é que aqui não é mais o lugar dela? Por isso é que esta mensagem é muito oportuna, porque todos nós precisamos de conhecer isto aqui muito bem. Você se recorda de uma palavra? Aquele que pensa estar em pé, cuide, proteja-se para não cair. Porque a pessoa está em pé, pensa que está em pé, estou firme, estou com Deus, sei de tudo, só conheço a graça. Ah, ninguém me para. Mas de repente, não cuidou e um dardo entrou. E a pessoa não teve armas espirituais, ou tinha, mas não soube usá-las, ou não percebeu. E pelas tantas, essas mentiras todas que o inimigo jogou, elas se tornaram uma fortaleza. E a pessoa está convencida de que aquela mentira do Satanás é verdade. E ela vai tomar uma decisão para ela, achando que é verdade, em cima de uma mentira. Vai se desgraçar, vai cair, vai perder. O diabo vai roubá-la, matá-la de alguma forma e destruí-la. Porque ele já conseguiu isso com uma mentira na cabeça dela. Você está vendo como isso é sério? Este assunto lhe interessa? Muito, não é? A todos nós. Segundo aos Coríntios 11:3 diz: mas receio, olha o receio de um apóstolo em graça.
que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, o diabo não é inteligente. Ele é burro, mas ele é astuto. Por quê? Porque ele sabe que a maneira dele agir, desde o Éden, funciona sempre. Na vida dos desavisados, dos que têm falta de conhecimento, dos carnais, dos que não usam o escudo da fé, dos que não têm discernimento, dos que não usam as armas espirituais. E Paulo diz, receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Olha onde o diabo vai, amado. Vai na mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o diabo, ele tem enganado a muitos crentes com a sua astúcia, corrompendo a mente. E o que acontece quando a mente de um cristão, de um crente em Jesus, é corrompida pelo diabo? Amados, não é que a pessoa perde a salvação, não perde. Mas ele corrompeu a mente, ele vai fazer a pessoa ser salva e viver de rastro nesta terra. Ser salva e viver como cauda, como a Bíblia diz, quando a Bíblia diz que deve ser cabeça. Ser salva como pelo fogo, pulando miudinho, chamuscando, queimando, a vida em brasa, quando poderia viver reinando em vida. Então, a pessoa se aparta. O que acontece quando a mente é corrompida pelo diabo? A Bíblia diz, acabamos de ler, que a pessoa se aparta da simplicidade e da pureza de um cristão. Você sabia, essas pessoas que depois pegam a mentira e fazem uma fortaleza, vira verdade, ela toma decisões em cima daquilo, essa pessoa já perdeu toda a simplicidade e pureza. Quando você conversa com uma pessoa dessa, ela está arrogante, soberba, grosseira, irada, malcriada. Você fala, mas peraí, não era aquele irmãozinho todo polido? Agora ele é um grosso. Por quê? Porque o diabo infectou ele com a grosseria do inferno. A mente está corrompida e você percebe pelas atitudes, pelo palavreado, até por e-mails. Alguns irmãos às vezes querem ser gentios e mandam e-mails. Falando, eu senti sua falta, toma 3 pedradas na cabeça por e-mail. Fala, que é isso? Mente corrompida. Já está corrompido. Amém? Eu vou falar para você, ouça, mas eu vou falar, ouça e leia. É tão importante o que eu vou colocar no telão para você guardar. Olha só. Não há nada mais poderoso e eficaz contra qualquer ataque do inimigo do que a palavra de Deus. Vamos dizer isso? Todos juntos, vamos lá. Não há nada mais poderoso e eficaz contra qualquer ataque do inimigo do que a palavra de Deus. Então, guardem. A palavra de Deus é a nossa arma principal. Põe lá, número 1. Quais são as armas neste último culto de cura da mente, nesta última mensagem? Eu quero lhe mostrar as armas mais poderosas que nós temos. 1, a palavra de Deus. As outras 2 armas são louvor e oração, já vou falar logo mais delas. Louvor, nós temos dia 16, louvorzão, para você colocar intensamente a sua vida dentro da cura total que vai acontecer definitivamente neste lugar. E a oração, você tem ela todo dia na sua casa e toda segunda-feira aqui a oração congregacional. Mas vamos à primeira arma e a principal, a palavra. Por que a palavra é poderosa? Aliás, é a mais poderosa arma que nós temos, mais eficaz contra qualquer ataque do inimigo. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva. Então esta palavra não está morta, ela é viva. Ela é eficaz, então ela funciona. A palavra está viva, a palavra funciona. A palavra é mais cortante do que qualquer espada. A palavra corta. Então já começa daí, já começa a cortar o lixo, já começa a cortar as mentiras. Então a palavra é a arma mais importante. A palavra penetra até o ponto de dividir alma e espírito. O que é isso, bispa? A palavra, só a palavra pode pôr a carne no lugar dela e o que é espiritual no lugar do espírito. Amém? Só a palavra. Se você ficar falando para uma pessoa, olha, você está na carne, cara, isso aí é carne, isso aí é carne. Pelas tantas, ele está tão na carne que ele te dá um soco. É capaz de fazer isso, te xingar, te ofender, virar as costas. Então assim, não se vence carne com carne, se vence carne
com a palavra de Deus. Amém? Porque ela corta e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, vai onde ninguém pode ir. E é apta, agora sim, a palavra é apta. Ela tem a capacidade para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você deve ter uma experiência que eu tenho também. Quantas vezes você chegou aqui na igreja, decidido que ia fazer uma coisa, depois da palavra, você não sabe por que aquilo saiu da sua cabeça. Você não faz mais. Você fala, o que eu estava... Não vou fazer mais isso. Eu não estou nem falando que é pecado, que é erro. Eu estou dizendo, uma decisão que às vezes era bonita, boa, parecia agradável, parecia perfeitamente ajustável ao que a gente queria. Você ouve a palavra, e a palavra não foi nem sobre aquele tema. Mas você sai daqui e você fala, não vou fazer isso. Por quê? Porque a palavra corta, você não sabe como. Ela vai penetrando, ela vai penetrando, ela vai penetrando. Você está sentado aí, meu amado, se você soubesse a cirurgia que você está sofrendo nesta hora, por causa desta bendita palavra, ela está... Não tem bisturi na face da terra, laser, nada que faça o que a palavra de Deus tem a capacidade de fazer. Ela discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Quem está crendo? Levante uma das suas mãos e diga assim, eu tenho que conhecer a palavra. Diga, eu tenho que crer na palavra. Eu tenho que pensar na palavra. Eu tenho que falar da palavra. Então, diante dos problemas, diante das adversidades, das circunstâncias, diante de uma má notícia, diante de uma vicissitude, se você pensa, crê, confessa, se você fala a palavra, ela gera uma proteção muito poderosa para a sua vida. A palavra é que ativa a fé. A palavra é que exercita a fé. Então, quando a palavra está impregnada na sua vida, na mente, na boca, nos pensamentos, nos sentimentos, você cria um escudo de proteção contra os ataques dos dardos inflamados do maligno. Amém? Então, nós devemos renovar a nossa mente com a palavra. Essa é a principal arma espiritual. Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qualquer área da vida só se transforma pensando novo, tá bem? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a renovação da mente acontece como? Aí eu venho assistir Crônicas de Nárnia, minha mente vai renovar. Não, você vai ter lazer, você vai refletir, você vai pensar, mas o que renova a mente é a palavra de Deus, tá bem? A palavra que vem pela pregação da graça. Não adianta eu chegar aqui e entupir você, desculpa eu falar assim, mas é o que as igrejas falam, de lei, de sacrifício, de jugo pesado, isso não renova a mente. O que renova a mente é o único e verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Deus. É o que você recebe deste altar. Nós temos todas as condições morais, espirituais e teológicas para pastorear a sua vida com a palavra que flui deste altar. Esta é a palavra, esta é a verdade. A graça é a verdade, o resto não lhe interessa. Atos 20:32 diz isto que eu estou falando. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. Porque a palavra da graça tem que ser a palavra que está na sua mente, na sua vida, impregnando você sempre. Porque ela tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, a palavra que pregamos nesta igreja tem poder. Por isso que aqui não tem culto de graveto, fila da bênção, da água benta, sei lá o quê. Isso não tem poder. Isso é fajuto. Isso é engano. Isso é tropeço. Isso é muleta para quem não conhece Jesus. A palavra que pregamos tem poder. Ela edifica, ela dá herança, ela renova a mente, ela transforma a vida. E quem já experimentou isso, diga amém. Opa, glória a Deus. Por isso que Jesus disse, eu comecei o culto com esta palavra de Jesus. Se você se agarrar com força a esta palavra, se você permanecer nesta palavra, se esta palavra estiver em você, Jesus disse, você vai ser meu discípulo. Se você fizer isso, você vai ser mais saudável, você vai ser mais abundante, você vai ser muito mais vitorioso do que você já é. Então, você que está aqui hoje,
tem que aproveitar tudo deste culto. Tudo. Porque o nosso louvor envolve palavra, nosso ofertório envolve palavra, os nossos testemunhos envolvem palavra, a mensagem é a pura palavra da graça de Deus, as orações são em cima desta palavra, os nossos relacionamentos são em cima da palavra da graça de Deus, então você não pode desprezar nada. Você já pegou um copo de suco bem gostoso? Pensa no suco que você mais gosta, um suco natural, gostoso. Você já tomou esse suco de canudinho? Pensa quando chega no finzinho. Se ninguém está em público, está sozinho, não vai nem pensar na educação nessa hora. Vai fazer até aquela espuminha do fim, né? E fica no canudo assim. É assim que deve ser a vida de um homem e de uma mulher desta igreja. Você tem que absorver tudo, amado. Tudo isto aqui coopera para o seu bem, está trabalhando em seu favor. Não há nada no culto que você possa dispensar. Tudo está trabalhando conjuntamente para que você seja vitorioso. Marcos 4:23 diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus está falando? Olha, se for para estar aqui, é para ouvir. Se for para estar aqui e não der ouvidos, melhor é dormir. Com esse frio, você estava ganhando horas de sono. Estava vendo Coração Insensato. Que beleza! Pelo nome da novela, eu já vejo que aqui você está tendo uma mente sensata tratada. Oh, e lá tem gente assistindo coisa insensata. Mas, se é para estar aqui e não dar ouvidos, está fazendo a mesma coisa. Versículo 24. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, com a medida com que você está medindo o que você está recebendo hoje, o que você tem recebido de mensagem, né? Vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então, com a medida com que eu creio na palavra, com a medida com que eu confesso a palavra, com a medida com que eu encho a minha mente de palavra, com a medida com que eu confesso esta palavra, a Bíblia diz que eu serei ainda acrescentada e todos os maus pensamentos serão eliminados. Diga que você recebe isso. Segundo aos Coríntios 10:5 diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo o pensamento, prende o pensamento negativo, prende, não deixa ele fazer morada, né, na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes. Prende todos os pensamentos que são fora da Bíblia, porque eles estão em desobediência a Cristo. Agora, como é que eu vou levar os meus pensamentos cativos em obediência a Cristo, se eu não sei o que Cristo diz? Se eu não sei, como é que eu tenho que obedecer a Cristo? Então, a palavra deve estar sempre em primeiro lugar na sua vida. Aliás, a palavra é a base da nossa felicidade. Amém? Então, você aprendeu a primeira arma. Segunda arma, que destrói fortalezas, anula sofismas e que faz com que a fé vire um escudo, não permite que os dardos entrem na mente e ainda faz com que os que entraram na mente sejam neutralizados, apagados. Chama-se, número 2, louvor. Diga louvor. Diga, primeiro a palavra, depois louvor. Muito bem. Saiba que o louvor é letal contra o mal. Diga isso. O louvor é letal contra o mal. E como é que deve ser esse louvor para apagar dardos, para proteger-nos das invasões do inferno? Deve ser um louvor genuíno do coração. Jesus disse isso em Mateus 15:8. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, Deus quer que o seu povo, ao louvá-lo, sinta o que está fazendo.
Se entregue na hora do louvor. Se envolva com as palavras que estão saindo pelos seus lábios. Se deixe embalar pela musicalidade inspirada de um instrumento. Deus quer que o seu povo, ao louvá-lo, sinta, seja integrado, seja uma coisa só com os anjos que não receberam corpo e que estão continuamente louvando a Deus. Seja cantando, seja dançando, seja tocando, seja executando qualquer outra coisa que esteja expressando o louvor, falando, salmodiando, não importa. Isto tem que ser sentido. Isto tem que ter a presença mental naquela hora. Porque há pessoas que sabem uma letra de cor, uma melodia de cor, sabe até para onde volta a parte da música, mas ela é capaz de fazer isso e a sua mente está longe. Você tem que saber que este louvor é reprovado por Deus. Não tem poder nenhum de apagar nada, porque não se engana a Deus e não se enganam as hostes espirituais que estão por aí. Amém? Então diz o versículo 9. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não precisa ensinar, às vezes a pessoa está envolvida com coisas dos homens. Estão adorando em vão. Não há nenhum poder nesse louvor. Tem gente adorando dentro das igrejas, só que é em vão. E o inimigo, você vai ter que entender isso agora. Ele tem tentado atrapalhar o louvor de muita gente a Deus. Inclusive, se você não sabe, precisa saber. Que o ataque do diabo numa igreja é em cima da palavra e em cima do louvor. Por quê? Porque ele sabe o poder que tem a palavra na vida de um filho de Deus e o poder que tem o louvor na vida de um filho de Deus. E a oração ele não ataca? Ataca. Ataca lançando o dardo assim. Para que orar? Você está cansado, vai dormir, vale mais a pena. Não, vai lavar aquela louça que está em cima da pia, você vai deixar aquilo e vai orar? Você não é uma boa dona de casa. O que é isso? Agora você tem que sair. Você esqueceu que o banco vai fechar? Tem outras formas de ataque para impedir a oração. O inimigo tem tentado atrapalhar o louvor de muita gente. Olha, amados, nada pode atrapalhar e nem aprisionar o seu louvor a Deus. Primeiro, porque você foi criado para isso. E segundo, que Deus colocou um poder muito grande nisso, chamado louvor. Então, na hora do louvor, os irmãos nem imaginam, muita gente nem imagina. Mas na hora do louvor, o inimigo, ele joga um monte de dardos, de mentiras, para os filhos de Deus não o louvarem. Ele lança na hora do louvor um monte de pensamentos, de problemas que aquele filho de Deus está vivendo. A pessoa nem percebe, mas a partir de hoje vai perceber. Ela está louvando e ali ela está com a cabeça cheia de um problema que ela está passando, de uma situação, de uma coisa que falaram para ela, de um negócio que ela viu. O inimigo tem tentado impedir a sua e a minha adoração a Deus. O inimigo tem distraído muita gente. Tem muito adolescente que na hora do louvor fica de pitititi, porque está em pé, porque estão me vendo, a minha roupinha, ai, a minha sainha, ai, o meu butizinho, ai, está olhando, aleluia, é vão. Sua mente está atacada. Sua mente está sendo atacada. O inimigo está usando você, impedindo você de prestar louvor a Deus, de dar o seu melhor e também de se proteger contra a investida do inferno. O inimigo tem distraído, tem desfocado os pensamentos de muita gente, para que o louvor saia pela boca, mas não saia pelo coração. Apocalipse 19:5 diz: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, dai todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Dai louvor, todos. Pequenos, grandes, dai louvor. Todos os que temem. Sabe, eu fui pregar numa igreja, não sei se faz um ano,
acho que a presbítera Cris pode me ajudar. Nós somos uma igreja da lei que nos convidaram aí, né? E na hora do louvor, nós somos uma noite, depois nós somos convidados para fazer uma manhã inteira lá para as famílias, para pregar para famílias. E na hora do louvor, o pastor da igreja não estava, pastora Silmara. O pastor que nos convidou, ele não estava na igreja, na hora do louvor, né? E nós perguntamos assim, em off, né? Onde é que está o pastor? Onde é que está o pastor da igreja? Aí responderam assim, não, ele só vem depois do louvor. E de fato, quando acabou o louvor, que falaram os avisos, que nos apresentaram, não foi nem ele, que nos chamaram lá, né? Quer dizer, a gente não sabia o que fazer, né? Você está na igreja, convidado, sentado ali, acabou o louvor, alguém vai falar alguma coisa, enfim. E aí alguém disse, vai! E eu olhei para o bispo olhou para mim e disse, é para ir, não tem ninguém falando nada, chamando, apresentando, vamos! E fomos, e começamos a mensagem, a pregação, né? E o pastor apareceu no fim, no meio lá, ele sentou lá no fundo da igreja, né? Agora, eu fico pensando assim, né? Se um pastor não é modelo de adorador, quem vai ser? Se um pastor não é modelo para a igreja de um louvador, quem vai ser? Olha aqui, saiu uma voz do trono dizendo, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos. Ou o pastor não é mais servo. Os que temeis. Sabe que o pastor não teme a Deus? Os pequenos e os grandes. Será que ele não está entre esses? Quem é servo aqui de Deus? Quem teme a Deus? Amados, seu louvor tem que ser dado a Deus de coração. Amém? Senão é em vão. Não é apenas cantar, é você oferecer um sacrifício de louvor a Deus. É você louvar da melhor maneira. É você louvar com disposição. O louvor é uma arma. Por isso é que o inimigo não quer que você louve a Deus. Agora, eu não posso chegar aqui, imagina eu chego aqui um dia cheio de problema, passei por uma luta muito grande, estou envolvida com uma circunstância diversa, eu chego aqui e fico na hora do louvor. O que é isso? O que é isso? Isso é o inimigo trabalhando aqui e me impedindo de louvar ao meu Deus e de ver aquela situação efetivamente transformada. Ou então, começa o louvor. Ele diz, está na primeira, faltam 4. Ou então, hora do louvor, vamos todos ficar de pé. O bispo chegou, a pessoa já fica de pé. 20 minutos de louvor. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luminárias na vertical, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou o louvor. O que é este louvor? O que esta pessoa está fazendo com a sua própria vida? Onde é que está a sua mente? O que é que está acontecendo aqui, nesta batalha? Então, amados, em Levítico 22, 29, diz assim, quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, faloeis para que sejais aceitos. Pastora Camila, quer dizer que tem muito louvor que não é aceito. Não é, pastor Luiz? As pessoas estão louvando, e Deus não está aceitando. Está aqui um segredo. O louvor tem que ser aceito por Deus. O louvor aceito por Deus é o que agrada a Deus, é o que honra a Deus, e é o louvor que produz resultados na nossa mente, nessa batalha mental. Então comece a louvar a Deus a partir de hoje, desta forma. E você vai ver se os seus pensamentos negativos e doentes não vão fugir da sua mente rapidinho. Experimente. Você vai ver uma mente transformada.
E uma mente renovada, transformada, vai alterar as áreas todas da sua vida. Então eu estou lhe mostrando um segredo que o diabo não quer ou não queria que você conhecesse. Amém? Salmo 47:6, não poderíamos falar de louvor sem falar do salmo, né? Do salmista. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. Mas espera aí, louvar para quê exatamente? Porque existe algo poderoso no meio dos louvores. A Bíblia diz que Deus habita, que Deus se estabelece, que Deus está entronizado, e se Ele está num trono, Ele está reinando entre os louvores do seu povo. Então, se Deus está entronizado entre os louvores, algo poderoso e sobrenatural acontece durante os louvores. Os louvores que são aceitos por Deus, porque são fruto do coração. Amém? Então, eu vou para a terceira e última arma. Tenho 2 minutos, mas essa a igreja conhece muito bem e a tem usado eficazmente, que é a oração. Diga, a oração. A oração, ela deve ser uma constância na sua vida. Amado, não pode existir, como uma vez uma senhora falou assim para mim: olha, o meu negócio é oração. Eu sou uma mulher de oração. Eu não quero nada com a palavra, mas eu sou uma mulher... Como é que pode ser, presbítero Boni, uma mulher de oração que não quer nada com a palavra? Se a oração só é oração, porque ela é a palavra falada, a palavra manifestada. Não existe outra forma. Ou então, eu sou de louvor. Meu negócio é com louvor. Querido, eu acho bom se o seu negócio começar pela palavra. Porque senão o louvor não tem o quê? Expressão nenhuma, não é aceito por Deus. É em cima da palavra, é com o conhecimento da palavra que as coisas acontecem. Então, quando a gente fala de oração, os legalistas ou pessoas oriundas da lei, ou até da igreja romana, né? Eles já pensam logo na coisa mais chata do mundo. Oração na lei é um negócio mais maçante, cansativo, repetitivo, né? Coisa... Mas não é isso. A graça de Deus nos mostra a oração prazerosa. Em 1 Tessalonicenses, vou lhe mostrar o versículo mais longo de oração. Você vai demorar para decorar. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Como o legalista leva tudo ao pé da letra, ele só vai pela letra. Só que a letra mata. Se ele orar sem cessar, ele morre. Porque ele não come, ele toma banho, ele não dorme, ele não paga a conta. Né? Então, a letra mata. O Espírito dá vida. Então você tem que ter o Espírito da graça para entender este orar sem cessar. Na verdade, não é 24 horas orando sem cessar, mas é a oração constante, permanente, essencialmente nos protegendo a mente, colocando a fé como um escudo e também apagando aqueles dardos inflamados que vão chegando. A oração tem este poder. Então, ser uma pessoa de oração é ser uma pessoa sábia. É ser uma pessoa que se protege. É ser uma pessoa que se autocura, tá? Orar sempre. Orar, isto aqui que quer dizer? Orar com constância. Torne-se uma pessoa de oração. Se você ainda não ora, o diabo está achando brecha na sua vida. Tá bem? Com constância. Com persistência, né? Orar sempre. Então, viver uma vida de oração é viver uma vida poderosa, e viver uma vida confiante. Quem ora, vive confiante. É muito difícil quem ora, quem tem constância na oração, ser uma pessoa desconfiada, duvidosa, né? Aquela que eu disse aqui no culto passado, né? Que tem a mente duvidosa, uma mente descrente. Não. Salmo 91, 13 a 15. Pisarás, olha se você ora. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Se apegou como? Com palavra, com louvor, com oração. O que Deus faz? Eu o livrarei das prisões mentais, das doenças, das neuras, né? Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará. Experimenta orar para você ver. E eu lhe responderei.
Na sua angústia eu estarei com ele. Na hora da confusão mental, na hora das guerras existenciais, na hora das depressões, das iras, das dúvidas, daqueles dardos da mentira na mente. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Diga glória a Deus. Então, como é que deve ser a nossa oração? Bispo, o que eu falo na oração? Eu não sei o que falar. 1 de Pedro 4:11 te dá aqui uma orientação. Se alguém fala, fale. Você vai falar com Deus, isso é oração. Se alguém fala, fale de acordo com que oráculos? Palavra. Se alguém vai orar, fale de acordo com a palavra. Então, eu não sei como ora. Encha a sua oração de palavra de Deus. Saque do bom tesouro um versículo. Comece a falar com ele. Comece a falar com Deus. Deus, a tua palavra diz que em todas as coisas eu sou mais que vencedora. Mas esta situação vem e eu tenho que lançar a tua palavra. Você começa a falar e pelas tantas você vai estar lá desfolhando um monte de versículos pela sua boca e vai estar lá orando a própria palavra. Essa é a oração que tem efeito. Amém? São essas as nossas armas espirituais mais poderosas que Deus nos deu. Eu poderia falar aqui da comunhão dos santos, né? Ontem, no culto da mulher, eu disse, associe-se a pessoas somente da fé. Isso é o que eu tinha num esboço meu. Aí na última hora, quando eu fui passar o esboço para o presbítero Edmilson para colocar no telão, eu coloquei uma vírgula e coloquei assim, associe-se somente às pessoas da fé, puras e positivas. Pessoas da fé, eu conheci muitas doentes. Não é com essas que você tem que se associar. Essas você tem que dar este CD. Aliás, deu 5. Para que a cura seja completa. Mas associe-se a pessoas da fé. Essa é uma outra arma. Você está protegido por pessoas de Deus, pessoas de palavra, pessoas de louvor, pessoas de oração, pessoas puras de coração, pessoas positivas, porque mantém a confissão em cima daquilo que a Bíblia diz. Mas existem tantas armas, hoje eu estou lhe mostrando, encerrando, que se você tiver essas 3 armas e usá-las, como você aprendeu, você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, vencer todas as batalhas na sua mente, renovar os pensamentos, transformar a sua vida inteira e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, seja qual for o pensamento negativo, errado, doentio, que o inimigo tenha lançado sobre você, pela pregação destas mensagens, estas fortalezas mentais já caíram. A palavra tem poder e ela já cortou tudo aquilo que era maligno. O dardo inflamado já foi apagado, porque a palavra ativou a fé e foi colocado um escudo de fé. O inimigo não pode, se esse escudo estiver ali, firme, presente, invadir mais a sua mente. Eu termino profetizando, declarando, em nome de Jesus, sejam frustrados todos os planos do inimigo contra você e contra a sua mente. Sejam frustrados todos os planos do inimigo contra você e contra a sua mente. Sejam frustrados todos os planos do inimigo contra você e contra a sua mente. Para a glória do Senhor. Amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja. Alguma coisa aconteceu. Depois destas 5 últimas mensagens, a sua mente já é diferente. Agora é praticar. Agora é exercício. Agora é disciplina em cima destas novas atitudes mentais. Amém?
que os testemunhos sejam vigorosos e abundantes para a glória do Senhor. Vou chamar o bispo Rai, vem nos dar a bênção final, nos despedir em perfeita paz. E nós vamos ter um último louvor. Que você louve diferente, de coração. E no dia 16 de julho deste mês, vou lhe falar aqui algo. Durante o louvorzão, haverá uma cura extraordinária. Glória a Deus. Em tudo, porque se curar a mente, vai curar o físico de muita gente, a alma, as finanças, tudo vai mudar aqui, pela renovação. Você não vai perder o louvorzão para o seu bem e bem de quem você ama. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esse dia, ó Deus, por mais essa oportunidade que tu nos concedeste de ouvir a tua palavra, de ouvir conselhos tão sábios, ó Pai, palavras que vieram diretamente do trono da tua graça, para trazer consolo, para trazer cura para as nossas mentes, Jesus. Obrigado, ó Pai, porque crescemos mais uma vez no conhecimento da tua graça, no conhecimento da tua palavra, Jesus. Tomamos posse de tudo isso que foi exposto nessa noite, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que fazemos parte de um ministério, ó Pai, que preza o estudo da palavra, ó Pai. Portanto, Jesus, mais uma vez, a tua palavra foi estudada, a tua palavra foi, ó Deus, exposta, e ela não volta vazia, Pai. Ela não volta para ti vazia, antes de cumprir desígnios e propósitos, ó Pai, que nós cremos, ó Deus, acontecerá com a vida de todos nós, ó Pai. Somos imensamente gratos a ti, ó Pai, pela honra e pelo privilégio, ó Pai, de sermos chamados teus filhos, e de podermos, ó Pai, a cada quinta-feira, a cada domingo, ouvir, ó Deus, palavras preciosas, palavras que fazem com que as nossas vidas sejam mais edificadas nos fundamentos firmes da graça de Deus. Nós declaramos, ó Pai, que o teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E os amados do Senhor digam aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louve a Deus de coração. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem o melhor para você. Essa palavra já lhe curou, já lhe libertou. Se você precisa sair, vá em paz, vá feliz. Você é livre para a glória de Deus. Se você puder, cante este último louvor conosco. Coração, hein? Deixa vir lá de dentro. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. Aleluia. 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 Oh, 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 oh. Isto é lindo. Quando a tristeza vem na minha solar, tua palavra me dá força. Quando a fraqueza vem, tenta me parar. Declare. Tua palavra me dá vida para continuar te servir. Vamos lá. Tua palavra me alegra quando a tristeza vem, tenta me assolar.
Senhor. Obrigada, Senhor, pela cura que ocorre entre nós. Obrigada, Jesus. Aleluia. Tchau. Boa noite a todos. Até domingo. Sábado, Sinicários. É sábado, Sinicários. Amém, bispo. Pegadinha. Pegadinha. Amém. Domingo às 6:30. Tem mais. Famílias curadas. Amém. A partir da palavra de domingo. Tchau. Dá um abraço no irmão que está ao seu lado. Diga: eu te amo. Eu te amo. Louve a Deus com amor pelo teu irmão também. Amém. Amém. Boa noite, internautas. Até domingo, vocês.